Como plantar cânhamo medicinal, aquela plantinha, legalmente, dentro da lei, de acordo com a regulamentação da Anvisa, que saiu em janeiro de 2026. Meu nome é Jean Silva, eu já planto medicinalmente com autorização judicial há um tempo e recentemente saiu a regulamentação do cultivo do cânhamo medicinal para empresas e para associações. Isso é muito importante de ser falado. Então, não é que regulamentou o cultivo para todo mundo. Somente empresas e associações podem plantar para fins exclusivamente medicinais. Porém, esse cultivo vão ter várias regras. Esse vídeo aqui a gente vai considerar a parte 1 de uma série de vídeos que a gente vai fazer falando sobre essas regras. Nesse vídeo em específico, a gente vai falar sobre como ficar dentro do limite de THC exigido pela Anvisa, dentro do limite de canabinoides que a Anvisa colocou. E para você atingir esse limite, não é simplesmente você sair plantando no sol. Muitos especialistas já falaram, plantar uma planta de cânhamo que lá fora, em climas temperados, atinge 0,3% de THC. Plantar uma planta dessa aqui no Brasil, em clima tropical, a planta vai ter mais de 0,3%, vai passar do limite. Então, para você conseguir atingir esse resultado, você precisa ter um cultivo em que você consiga controlar as condições, que você consiga controlar a potência de luz, que você consiga controlar a temperatura, a umidade. Então, você vai precisar de um cultivo indoor, um cultivo fechado ou, no máximo, em uma greenhouse, para você conseguir ter controle desses fatores. Se você simplesmente pegar uma planta e plantar a céu aberto, ela provavelmente vai ter mais de 0,3. E aí você pergunta, Jean, mas e se a minha planta tiver mais de 0,3? Quais são as consequências? Primeiro de tudo, a empresa vai precisar fazer teste de todos os lotes. Então, assim, é praticamente impossível uma planta com 0,3 não ser pega nesses testes. E, inclusive, esse teste é por conta da empresa. Então, não tem essa de, será que o governo vai mesmo fazer o meu teste? Não, é você que tem que fazer o teste, você que tem que pagar, você que tem que cobrir as custas e tem que enviar para eles. Esse teste é feito com a planta já colhida e já seca. Então não é no meio do caminho, igual é alguns estados lá dos Estados Unidos que pegam a planta 2 semanas antes da colheita para fazer o teste. Já é com a planta já colhida. E as consequências são os seguintes. As plantas que tiverem mais de 0,3 têm que ser destruídas. Beleza, a próxima coisa que você precisa fazer para ficar dentro desse limite é escolher uma semente que tenha uma genética que vai ter esses 0,3% de THC no máximo. Já existe esse tipo de semente, porém, não é só comprar a semente. Você também precisa dar para ela as mesmas condições que ela foi criada. Se você comprar uma semente que tem mais de 0,3% de THC, provavelmente ela vai ter aqueles mais de 0,3%. Mas se você comprar uma que tem abaixo de 0,3% e der para ela condições, por exemplo, de temperatura mais alta, luz mais forte, ela pode estressar e dar mais THC. Então é por isso que você tem que dar para ela as mesmas condições em que ela foi criada. Então você vai ter que dar para ela as condições de temperatura e umidade lá do lugar onde ela é cultivada e bate esse 0,3%. A próxima coisa que você vai fazer é evitar o uso de luzes UVB. Essas luzes UV podem aumentar a quantidade desse canabinoide que a Anvisa não quer. Porém, existem alguns estudos recentes que indicam que as luzes UVA, elas aumentam a quantidade de CBD, de canabidiol, sem aumentar a quantidade de THC. Então, as luzes UVA dá para usar. Inclusive, no sol tem bastante luz UV. Então, por isso que deixar as plantas expostas no sol aumenta muito a possibilidade dela aumentar os canabinoides. E a próxima coisa
coisa que você precisa fazer é evitar qualquer tipo de estresse na planta. Estresse por calor, estresse hídrico, estresse por excesso de nutriente ou excesso de luz. Tudo isso pode estressar a planta e ela pode produzir mais THC por causa disso, por causa desse estresse. Resumindo, você precisa plantar como um profissional. E se você quer aprender a plantar como um profissional em um cultivo indoor e se tornar um grower dedo verde, aproveita essa oportunidade para você fazer parte da nossa turma de growers dedo verde. É só você clicar no link aqui na descrição e garantir a sua vaga. Eu vejo você lá. Até mais, grande abraço e boas colheitas!